Vamos para mais um tema deste debate entre o Padre Patrick e 30 ateus aí. O tema de agora é: a diferença entre um ateu e um cristão é saber a verdade. Ai, vamos ver os argumentos aí contra o Padre Patrick. Agora as falas do Padre Patrick estão demais, hein? Não esquece aí meu joinha, se inscreve e o comentário respeitando as regrinhas. Bora lá. Democrático, né? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bom. Bom, a gente vive uma... Gente, só uma pausa aqui. O padre deu uma engolida, tipo, ai meu Deus, lá vem. Tentei ser educado, foi meio forçado, vamos ver. Ai, mas o teminha também, padre. Meu Deus do céu. Uma realidade, como o senhor mesmo disse, que é bem diferente da realidade de 2000 anos atrás, de 1000 anos atrás. Concordo, a gente tem que fazer por nós mesmos no nosso tempo. Mas aí eu pergunto, quando é que a ICAR vai tirar, por exemplo, o 10º mandamento da Bíblia? Onde esse 10º mandamento, como eu bem me lembro, versa sobre a propriedade do indivíduo. E nessa propriedade do indivíduo é colocado no 10º mandamento que pertence ao indivíduo os animais, a casa, os escravos e a mulher. Então, se a ICAR representa a verdade de uma certa forma aos nossos tempos, quando é que a ICAR vai se reformar de fato? Porque esse é só um exemplo da Bíblia que não cabe mais nos dias de hoje. Sim. Então, quando é que de fato a ICAR vai se livrar da Bíblia? A ICAR, que você diz a Igreja Católica? Isso. Ah, tá. Eu não conhecia. É uma terminologia que vocês usam entre vocês? É não, Igreja só uma dúvida, Católica Apostólica Romana. você está abreviando, né? Isso. Tá bom. Perfeito, né? Então é o seguinte: os mandamentos foram escritos em tábuas na antiga lei, na lei de Moisés. A gente vê Cristo, como eu tenho insistido tantas vezes aqui, como o cumprimento desta lei. Aquilo que Cristo condena também está ali como herança do... Com perdão, mas nem Paulo nem Cristo falaram, por exemplo, contra a escravidão, que é, por exemplo, onde diz que um homem pode pertencer a outro homem. Mas os mandamentos não falam que o homem tem que pertencer a outro homem. Fala, o 10º mandamento. Se você procurar em Deuteronômio, a versão completa tá lá. Não, sim, não. É que a sociedade faz vista grossa essas partes da Bíblia. Não, a Bíblia precisa ser entendida. Vamos lá, cita qual é o trecho de Deuteronômio, porque não dá pra gente ficar dando um Google ou ficar pesquisando o que é que você tenta mostrar em relação a isso. Eu achei muito engraçado o padre falar o que é ICAR. Pra quem acompanha o canal, a gente já aprendeu o que é ICAR, porque na internet o pessoal resume dessa maneira, né? Mas, gente, Cristo não falou contra a escravidão? Cristo, o verbo encarnado, veio exatamente para nos libertar. E ele sempre falou sobre libertação. Sempre, sempre. Aí a gente cai naquilo dos debates dos protestantes, não tem que estar a palavra lá, contra a escravidão. Cristo é o nosso grande libertador contra todo o mal. E quando a gente entende que é contra todo o mal, se nós somos libertos por ele, nós não vamos viver o mal, nós vamos viver o bem. Paulo sempre fala isso também nas cartas sobre essa liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E onde está isso? Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Apesar de eu ter falado, né? Tem a palavra lá. Se você está procurando isso. Agora fica mais fácil, que tem Bíblia online, você pode ir lá e só jogar a palavrinha, aparece bem mais rápido do que você ficar folheando a Bíblia aqui. Vamos lá. Entendida como um todo, não fora de um contexto. Eu volto a repetir Mas isso para vocês. Mas eu perguntei, quando é que a igreja vai reformar de fato e deixar de lado esses trechos da Bíblia? A igreja não tem autoridade de reformar a Sagrada Escritura. Mas você mesmo disse que a igreja cuida das Escrituras e que traz, e que trouxe, e que traduziu e que fez tudo mais. Aqueles que seriam os livros inspirados e aqueles que não seriam inspirados. A fé cristã... Mas aí é que está. É a verdade dos vencedores. Você disse que a Bíblia é um fator histórico. Não é histórico porque não é completo. Porque é só a verdade dos... É
histórico sim, gente. Também tem parte histórica lá de diferentes povos. Se for pra ter todas as civilizações na Bíblia, eu acho que a Bíblia ia ser do tamanho de chegar lá no universo. A gente tá falando de bilhões de anos. Então, sim, é histórico, sim. Tem partes históricas aqui. Fala de história. Meu Deus do céu, que argumentos, mas, meu Deus do céu. E reformar o quê na Igreja Católica? A Igreja Católica segue os mandamentos, Jesus amado. Gente, olha, ainda bem. Olha, agradeço a Deus todos os dias por eu não ser essas figuras públicas que participam de debate. Porque eu, de verdade, eu não teria emocional para isso, porque ainda estou sendo trabalhada no Espírito Santo. Que eu vou te dizer, tem uns argumentos que você fica assim. Mas você tá querendo dizer o que com isso? Primeiro, você tá tentando entender a lógica da pessoa. Aí você tá tentando entender a acusação da onde a pessoa trouxe. E onde ela se aplica na realidade, né? Os vencedores. Aqueles que perderam pelo caminho, eles foram retirados da história. Eles foram apagados da história. Não é a verdade dos vencedores, porque a Bíblia nos conta, por exemplo, aonde o Cristo, pela qual as Escrituras convergem, foi parar. Quando a gente olha para o Cristo crucificado, aos olhos do mundo é a derrota. O Deus esperado, o Messias, estava pregado na cruz. Se você entende a Bíblia num contexto somente histórico, você vê ali o fim de tudo, né? Como se não tivesse mais esperança. Sim, e Deus se sente abandonado por esse próprio Deus. Que aquilo para nós, aquilo que Paulo prega, né? O que é loucura para os gentios, para nós é motivo de salvação. Sim, então, mas ele mesmo vai defender daquilo que é condenado, não é a lógica de Deus. Cristo não defendeu os escravagistas. Mas Paulo defende os escravagistas. Paulo escrevendo a Timóteo, por exemplo, pede a Timóteo que acolha aquele que ele tinha conhecido ali na prisão como um filho. A igreja na página seguinte ele fala que tem que seguir o que o senhorinho diz e que se bateu tem que apanhar mesmo. O senhorinho vai estar sempre certo. Não, isso não está na Sagrada Escritura. Você pode Paulo. Ou se você deve ter compreendido de forma errada, né? O cristianismo não tem compreensão errada não. Gente, fica difícil você jogar a passagem. Ai, não falar onde é que tá. Vamos tentar achar aqui pra ver, né? Porque não falou qual parte de Paulo, porque Paulo escreveu muito, né? Qual parte que Paulo tá falando aqui. Então, eu tô indo por aquilo que eu lembro, por aquilo que é dedução aqui. Vamos ver se são essas partes, né? Que ele fala aqui. Paulo disse que é pra você fazer o que o Senhor, né, defendeu aí aqueles que escravizavam, né? Gente, vamos lá. Eu acho, tá? Peguem aí depois, Efésios 6, mas também Paulo acaba falando lá em Tito sobre Filemon, mas depois eu vou falar sobre isso. Aqui em Efésios, na minha tradução, tá? Porque tem essas questões de tradução também, contexto, enfim. Capítulo 6, versículo 5, tá? Servos, obedecei aos vossos senhores temporais com temor e solicitude de coração sincero como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo que fazem de bom grado da vontade de Deus. Servi com dedicação como servos do Senhor e não dos homens. Estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer livre. E aí, vou fazer uma pausa aqui. O termo doulos, que é do grego original, ele fala de fato de escravos, tá? E aí, eu entendo que é isso que ele está se referindo aí, tá? Mas fizeram a tradução para que pudessem entender o contexto. Não que, nossa, tá usando agora a palavra servo para diminuir, né? Ou seja, Paulo escreveu falando para que eles sejam sim submissos e façam o que eles bem quiserem e tratar eles como iguais. Se fosse isso, nós não teríamos no capítulo 9 Paulo falando: senhores, procedei também assim com os servos, deixai as ameaças e tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor tanto deles como vosso, que não faz distinção de pessoas. Ou seja, aqui Paulo acaba com o negócio falando de que eles seguem vocês, precisam obedecer vocês, mas eles primeiro obedecem a Cristo, assim como vocês precisam obedecer a Cristo. A dignidade aqui, a fidelidade
a Cristo tem que ser igual. Então, o certo de forma intelectual Paulo escreveu para os escravos ali da época, mas ele não estava ali defendendo quem escravizava. Ele não foi ali nas ruas para ficar protestando contra o Império Romano, até porque ele ia ser executado em 5 minutos. Coisas que muitas pessoas de hoje em dia não teriam nem coragem para defender naquela época. Paulo, ele era um missionário. Então, ele estava ali pregando a palavra de Deus. Ele não mudou o sistema da época, só que ele tentou ali mostrar e criar um sistema paralelo dentro da questão das comunidades da igreja, onde o senhor e o escravo se sentam juntos na mesma mesa, para comer o mesmo pão. Então, o certo histórico, vamos dizer assim, é que tratar esses escravos como seres humanos, de fato, com alma, capazes de serem irmãos dos donos, ou seja, isso já é loucura, né, para aquela época. Então, o que Paulo iniciou ali foi uma mudança de mentalidade que depois, séculos depois, se tornou possível, né, tirando dessa questão de escravidão. A ideia do texto, dentro do texto, é que acabou com essa escravidão, ou seja, eu mudei a mentalidade das pessoas. Por isso que pregar, por isso que falar é extremamente importante. Aí eu falei, né, de Tito, de Filemon, né, que é uma parte que muitos ignoram e esquecem. Por quê? A história, depois vejam lá no livro de Tito, tá? Tinha um escravo, que era o Onésimo, ele fugiu do seu dono. E aí, Filemon, que era cristão, amigo de Paulo, o Onésimo encontrou Paulo e se converteu. E tornou-se aí como um filho para Paulo, né? E aí, o que Paulo faz? Paulo manda o Onésimo de volta para Filemon, mas com uma carta. E essa carta diz, não o receba mais como escravo, mas como um irmão amado. Vamos achar aqui. Vou achar aqui, gente. Vou achar aqui. Então, ó. Tem toda a questão da história, não é em Tito não, tá? Eu falei errado, não é em Tito, é lá em Filemon. O único capítulo que tem, né, de Filemon. Lá no versículo 16. Agora, não já como escravo, mas bem mais do que escravo, como irmão caríssimo, meu e sobretudo teu, tanto por interesses temporais, como no Senhor, tá? Então, Filemon era um cristão que era amigo de Paulo, mas que tinha Onésimo como um escravo. E aí Onésimo encontrou com Paulo, se converteu e se tornou aí um filho para ele. E Paulo lá escreveu uma carta para Filemon e pediu para que Onésimo voltasse para Filemon e trouxe aí. Não receba mais ele como um escravo, mas como um irmão amado, tá? Então, Paulo, ele não tinha um poder político para ficar abolindo a escravidão, né, naquela época lá do Império Romano, porque a escravidão existe desde sempre, infelizmente, né, é o mal do ser humano. Mas ele fez algo um pouco mais perigoso. Ele afirmou que o escravo e o dono tinham exatamente o mesmo valor. E aí, como o Filemon era amigo dele, ele fez essa carta aí, né? Então, existem questões, gente, que não dá pra você tratar, é isso ou é aquilo. Existem questões que são muito mais complexas. É muito fácil a gente olhar agora para o que a gente vê aqui na Bíblia e falar, não, tinha que ter sido feito isso, isso, isso. Eu já vi historiadores falando sobre isso. Mas, na prática, na hora do vamos ver, metade desse pessoal que fala não teriam nem a coragem que Paulo teve. Ou Pedro, ou todos os outros apóstolos. Então, eu achei importante trazer isso daqui pra gente não confundir algumas questões, né? Nem cair pro lado de, os ateus são totalmente errados e nem, os cristãos são totalmente errados. Não, existe as duas... Esse certo que vai mais pela questão histórica, tá? Vamos continuar aqui? Que aí a gente encerra depois essa parte com o próximo. Obrigado, cara. Tudo bem, padre? Tudo bem, graças Prazer, Fábio. Concordo com você quando você diz que o Pará é o melhor lugar do Brasil, né? Você é paraense? Então, sou paraense. Mas agora, voltando ao tema, durante todo o debate, ficou uma lacuna aí sobre essa compreensão sobre o ateísmo, não é? O ateu, ele é aquele que não precisa de Deus. E ele não, por isso o nome, sem Deus. E ele não precisa de Deus porque ele chegou a essa conclusão
durante a vida. Todos aqui têm uma história. Todos aqui que chegaram ao ateísmo, diferente de alguns malucos que dizem todo mundo nasce ateu, não é uma birra. Eu concordo. Eles não foram Zé Bancos. São pessoas que passaram, muitas vezes, por seminários, que passaram por bases missionárias. São pessoas que tiveram uma vivência. E nessa vivência, perceberam que, e se eu tirar Deus da jogada? E se eu tiver crença como uma ferramenta e não como um dogma? E se eu trouxer para minha vida algo diferente e funciona do mesmo jeito? Hoje, o seu olhar, e eu sei disso, né? O seu olhar enquanto igreja, enquanto eclésia, faz parte de um lugar onde algumas pessoas não estão. E você faz muito certo em se colocar no lugar dessas pessoas quando você vai para o interior do Pará e vê coisas que realmente não se vê por aí. Mas muitos não fazem. E aí você vê historicamente, 4 séculos atrás, quem cometia as atrocidades era o clero. Hoje em dia, o clero diz, não somos nós. Essa galera, é esse cara aí que tá no povo, que tá fazendo, tá queimando o terreiro, ele não representa o cristianismo, mas afinal de contas, o clero representa, o povo representa, as absolutizações, como a Bíblia ser a única verdade, como isso, o ateu ele chegou a esse ponto, onde ele percebeu outros caminhos, onde ele percebeu formas de procurar algo muito importante, que é a felicidade. Você achou a sua forma de ser feliz. Todo mundo aqui achou. E muitas dessas formas não precisam de Deus. Eu não preciso hoje, mas precisei em algum momento. Aquilo fez sentido na minha vida em algum momento, como na vida de qualquer um. Mas o ateísmo hoje é sobre não precisar de Deus. Perfeito. Como é seu nome? Fábio. Fábio. Primeiro eu quero te dizer assim, com muita verdade, eu nunca vi um ateu como alguém iletrado, ou que não tivesse um conhecimento. Pelo contrário, a gente pega, por exemplo, sei lá, Nietzsche, né? Que é uma pessoa extremamente inteligente. Então, nunca foi uma pauta para mim achar que você não tinha compreensão ou inteligência para chegar à conclusão que você tem hoje. Eu sou uma pessoa extremamente tolerante, de verdade, como cristão, como padre. Eu acho que a fé é algo inegociável. Eu acho uma falta de caridade quando eu vejo líderes religiosos, por exemplo, apresentando Deus às pessoas através do medo. Tipo assim, se você não aceitar isso, você vai para o inferno. Isso não é o Deus que eu acredito. O Deus que eu acredito não é esse, que vem pela condenação. Não quero isso. Muitas pessoas me procuram para conversar, por exemplo, e geralmente quem procura padre é que problemas, né? Nunca é coisas assim, né? Quando que não comungam a mesma fé que eu comungo, eu nunca vou usar daquele momento em que uma pessoa está diante de mim de forma vulnerável para convencê-la daquilo que eu acredito. Porque eu entendo que para você decidir crer em algo, você precisa ter liberdade para isso. Precisa ter ser um ato onde você, livre, consciente, escolhe. Então não é a minha missão ali impor. Eu não sou um inquisidor que vai impor a fé àquilo que eu acredito. Eu não te vejo como uma pessoa inferior a mim. Eu não acho que você vai para o inferno. Não acho nada disso. Daquilo inferno que eu acredito, né? Não aquilo que você crê que talvez... Acho que não, né? Não acredita no inferno, né? Exatamente. E tudo mais. Então não é essa realidade aqui. O que eu quero falar aqui nesse discurso é o que você está certíssimo, tá? Você encontrou uma maneira de ser feliz e eu encontrei também algo que dá sentido à minha vida. Mas agora o mais importante também é que você sabe disso, eu tenho certeza que você sabe. Não se pode, do mesmo jeito que eu não vejo vocês como pessoas menos inteligentes, eu acho que seria um preconceito vocês verem a gente como pessoas inferiores ou menos inteligentes também. Porque eu me acho assim, não me acho uma pessoa tapada, não me acho alguém preconceituoso. E eu estou falando isso também em relação à instituição que eu represento. Você não é o seu pai, você não é o seu avô. Houve pessoas naquela época que citaram aqui que fizeram o bem. Falaram de idade média. Pega Francisco de Assis, um homem que foi luz neste mundo, pega referências assim. Então sempre vai haver referências. Pessoas que a igreja teve que se retratar como Galileu. A Galileu é muito mais no sentido político, pessoal, que está ali. Mas olha... Gosto sempre de falar que a gente precisa pesquisar.
sempre trazem à tona essa questão de Galileu. O pessoal já trouxe vídeos, já trouxe textos, mas continuam falando a mesma coisa, tá? O Galileu, na época, ele não foi preso por defender a ciência. Ele foi preso por falta de evidência política e alguns dizem que por arrogância. Porque ele não tinha provas definitivas na época sobre a questão do heliocentrismo, né? Mas ele insistiu ali em interpretar a Bíblia também de uma forma literal para contrariar os teólogos. E o que na época era tido como, assim, eles acabar com, né, a pessoa dele de forma política. Ele era, sim, um cara brilhante, mas também era muito cabeça dura quando a gente vê a história, né? E muitos colocam ele numa categoria de politicamente desastrado, né? Que a igreja errou, a gente pode dizer assim, proibir essa questão do heliocentrismo, né, na época. Mas não foi um conflito entre religião e igreja. Foi mais um conflito de autoridade entre um cientista e outras questões de políticos, né? Porque na época era uma outra situação, sim, tá? Então, não é que, Galileu, nossa, Galileu foi vítima. Aliás, Santa Joana d'Arc também sofreu, né, naquela época, e a igreja se retratou, infelizmente, porque pessoas da época fizeram isso, né? Mas isso que é o mais legal, é a gente ver que a igreja, ela não tem medo de ficar se retratando. Se a gente for ver, a igreja proibia a gente de ler lá os livros, né? Os famosos livros proibidos do Index. E hoje a gente pode ler, né? Então, a compreensão das pessoas muda, porém, todavia, entretanto, dogmas e outras questões da doutrina não vão mudar. Ou seja, aquilo que é essência vou falar dentro da igreja católica, não vai mudar, porque não tem o poder para isso. O poder é só Deus que dá, né? Mas Deus é imutável e existem coisas que são imutáveis, assim como o tema dessa parte aí, que é a verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Porém, existe uma verdade universal e nós estamos lutando para chegar nessa verdade universal, né? Que ficou um pouco faltando aí da parte dos dois, né? Tanto do padre quanto do rapaz. Vamos ver o restante aí. Por exemplo, você pega Nicolau Copérnico, era um clérigo que falou sobre o heliocentrismo, o Sol como centro do universo. Enfim, teve vários cientistas, a igreja sempre se colocou, mas é uma construção. Só que ali entra exatamente o que eu falei ainda agora, a questão de estrutura de governo. A igreja, ela estava... um papo para outra hora. Mas foi educado. Essa parte aí foi menos tensa. Eu pensei que ia ser mais tensa, né? Apesar, porque... Olha o tema. A diferença entre um ateu e um cristão é saber a verdade. Eu tô olhando pra cá, mas a câmera não tá mais aqui. Tá aqui. Então a gente... O que eu ia falar, gente? Até me perdi. Eu pensei que ia pegar mais fogo por conta dessa afirmação aí, mas foram pessoas novas, né? E que foram mais tranquilas, souberam conversar, ficou até um pouco mais engraçadinho ali. Agora me conta o que você achou desse react e o que você acha aí dessas afirmações que muitas vezes falam e fazem contra nós católicos, né? Ou contra nós cristãos, porque também tem gente aqui de outras religiões, temos irmãos protestantes que comentam assiduamente sem nos atacar, isso é muito legal, né? E isso eu fico muito feliz. Bom, não esquece de deixar seu joinha, se inscreve no canal, ativa seu sininho e os comentários, filho amado de Deus. Respeite essas regrinhas aqui, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react. Tchau!